Livro de Hebreus 9, 11. Diz assim as Escrituras: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzidas sobre os imundos os santificavam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Apenas o versículo 14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Amém? Sente-se por bondade. Queridos, quando eu era criança, que não faz muito tempo, com essa carinha de 18 anos aqui, eu ouvia frequentemente uma história que talvez alguém aqui já deva ter ouvido. Você que é crente, assembleano, com certeza você já ouviu uma história ou essa ou muito parecida. E a história é de uma irmã, de uma mulher, de uma senhora, cheia do Espírito Santo, muito crente, muito fervorosa, muito dedicada na igreja, que morava num bairro distante, um bairro um pouco agressivo, sociedade um pouco, enfim, com suas problemáticas, e ela morava sozinha naquela casa, naquele bairro, naquela região. E um dia, como costumeiramente, todos os dias, após chegar do culto de domingo à noite, ela dobra o joelho ao lado da sua cama e ela faz uma oração muito poderosa. Ela ora e diz: Senhor, cobre-me com o teu sangue. Quando ela ora isso, ela deita a sua cabeça no travesseiro e dorme o sono do justo. E lá pelas tantas da madrugada, um cidadão pula a sua janela. Quando ele pula a janela para roubar os seus bens, ele passa na frente do quarto dessa senhora, e diz a história que ele, olhando para a cama dessa mulher, ele vê a cama toda ensanguentada, uma poça de sangue gigante em cima da cama. Ele se assusta, sai correndo, pula a janela de novo e dá no pé. Mas quisera o destino que quando ele saiu pela janela, a polícia estava rondando aquela região, parou ele, viu ele com uma peixeira na mão e disse: da onde você está vindo? O que é que você fez? E ele responde para a polícia: eu não fiz nada, mas alguém chegou antes de mim e fez alguma coisa na casa que eu entrei. Eu vi sangue, mas não fui eu. Eu juro que não fui eu. Eu prometo para vocês que eu não matei ninguém. E quando a polícia chega junto com ele dentro da casa daquela senhora, lá está ela por volta das 3 horas da manhã, de joelhos dobrados, orando a Jesus, porque o sangue de Jesus cobriu ela e livrou ela de uma tragédia muito maior. Histórias como essa nós ouvimos ao longo da nossa caminhada cristã de forma recorrente, de pessoas que oraram, que oram, que clamam pelo sangue de Jesus e viveram coisas grandiosas na sua vida. Hoje não é mais tão comum a gente ouvir pessoas pronunciarem essa expressão, sangue de Jesus. Mas há uns anos atrás nas nossas igrejas era ainda mais frequente, era ainda mais comum.
Qualquer coisa que acontecia era o quê? O sangue de Jesus tem poder. Não era assim? Tudo que acontecia era o sangue de Jesus. O diabo se manifestava, o sangue de Jesus tem poder. Alguém, sem querer, soltava um palavrão, o sangue de Jesus tem poder. Alguém alterava a voz, o sangue de Jesus tem poder. O pneu do carro furava na estrada, o sangue de Jesus tem poder. Não era assim? Quando o filho estava rebelde, o sangue de Jesus na sua vida, meu filho. Quando quebrava o copo, lavando a louça na pia, a irmã, para não falar mais nada, dizia, o sangue de Jesus tem poder. Era algo muito mais recorrente do que hoje. E claro que essa expressão pode ser utilizada de forma deliberada, não há problema algum nisso. O que ocorre é que hoje não é mais tão comum a gente ouvir as pessoas falando esse tipo de expressão. E sim, de fato, há poder no sangue de Jesus. De fato, este sangue que verteu na cruz do Calvário, ele é poderoso para fazer coisas inimagináveis. É claro que a mera expressão do sangue de Jesus não faz absolutamente nada. Dizer que o sangue de Jesus tem poder não é uma mandinga gospel, uma magia, uma palavra mágica, que qualquer pessoa que vive uma vida deliberada, sem compromisso nenhum com o Senhor, vai falar e as coisas vão acontecer, ou mesmo você, crente, só por falar por falar, e as coisas vão acontecer do jeito que você imagina que tem que acontecer, porque o sangue de Jesus tem poder, e é isso, e ponto final. Não é uma palavra de mandinga, uma magia, mas é uma expressão, sim, poderosa, porque de fato há poder no sangue de Jesus. O sangue, ele faz parte de toda a construção da história da Bíblia. Do Éden até o Apocalipse, o sangue, ele passa por toda a história da humanidade. Durante toda a história, durante todos os séculos da redenção, o sangue sempre foi manifestado. Quando Adão, junto com Eva, pecam no Éden, Deus desce no Éden e cobre eles estavam tentando se esconder debaixo dos matagais, enfim, tentando fazer roupa para si. Deus pega um animal, que a Bíblia não diz qual era, mata esse animal, ou seja, há um derramamento de sangue, e Deus cobre eles com o couro desse animal. Logo em seguida, quando os filhos de Adão e Eva nasceram, Abel e Caim fizeram duas ofertas. Uma, Deus rejeitou, e a oferta de Abel, que foi a oferta do sacrifício, a oferta que derramou sangue, a oferta que exigiu um sacrifício animal, foi a oferta que Deus aceitou. Quando Deus pede uma oferta para Abraão, ele não pede nada mais e nada menos do que o sangue do seu filho Isaque. Tudo isso que está acontecendo no Antigo Testamento, bem como também a história dos hebreus, quando estão saindo da terra do Egito, que Deus manda eles matar o sangue, matar um animal e cobrir a porta com o sangue do cordeiro, tudo isso prefigura o sangue de Cristo que verteria na cruz do Calvário para salvar a história da humanidade, para executar de fato a redenção da história da humanidade. Durante todo esse período, durante toda essa construção histórica, o sangue sempre fez parte, o derramar de sangue sempre fez parte da santificação, da purificação, do reconectar dos homens com Deus. Os sacerdotes, todos os dias, estavam no templo sacrificando animais, sacrificando ofertas para perdão de pecados da humanidade. Porque só com o derramar de sangue inocente é que poderia haver a remissão, o perdão, poderia se reconectar com Deus, haver novamente um contato com o Senhor. E durante todo esse período do Antigo Testamento, sangues e sangues e sangues foram derramados, mas nunca era suficiente, até que veio um que fez um sacrifício perfeito. Até que veio um que fez o grande sacrifício, o único sacrifício, o cabal sacrifício, o irrepetível sacrifício, o suficiente sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E lá ele verteu sangue que purificou, reconectou, transformou e salvou a história, a minha vida, da sua vida,
da nossa vida, por que não dizer da humanidade, que entende o sacrifício de Jesus. Então o sangue de Cristo, prefigurado no Antigo Testamento, executado já no Novo Testamento, faz parte de toda essa construção histórica. E quando nós falamos que há poder no sangue de Jesus, nós precisamos ter na nossa mente uma consciência do que é esse poder. Nós precisamos ter na nossa mente uma consciência do poder que exerce esse sangue que verteu na cruz do Calvário. E a partir disso, nós precisamos tomar uma decisão, uma atitude de nos apropriarmos disso que verteu na cruz do Calvário e que pode abençoar e transformar a nossa vida. Meus queridos, a primeira coisa que nós precisamos guardar no nosso coração em relação à consciência deste sangue que verteu na cruz do Calvário é que no Éden uma dívida muito grande foi gerada. No Éden uma dívida, um débito, uma fatura, pensa na fatura de cartão mais alta que você já teve na sua vida ao longo da sua história. É muito maior do que isso. Uma dívida impagável foi construída no Éden. Humanamente, não tem como a gente pagar o que Adão e o que Eva fez lá. E quem é o credor dessa dívida? O diabo? Não. Quem é o credor dessa dívida? O próprio Deus. O homem pecou contra Deus. E se Deus é o credor dessa dívida, é Deus quem estabelece quando e como que vai ser paga essa dívida. E Deus disse, olha, essa dívida vai ser paga da seguinte maneira, vai ter um preço, e o preço é preço de sangue. O famoso preço de sangue que a gente ouve tanto. Preço de sangue é o preço da vida. Sangue fala da vida. Tire meu sangue, tirai minha vida. Quando Deus diz o preço é o preço de sangue, é alguém vai ter que morrer, alguém vai ter que assumir essa culpa, entregar a sua vida, alguém de forma imaculada, sem pecado, vai ter que se render para que essa dívida possa ser paga, para que essa dívida possa ser perdoada. E como eu já disse anteriormente, Cristo desceu, se fez como nós, se fez homem, servo, assumiu a nossa culpa, assumiu o vitupério da cruz, o opróbrio da cruz, e na cruz, ele verteu o seu sangue, e o seu sangue, ele diz, quando está lá no madeiro, está consumado, ele está dizendo, está paga essa dívida, não há mais dívida nenhuma. Só que tem um porém, o nosso adversário, o nosso inimigo, é o pior, ou o pior, tanto faz, secretária que existe. Porque o nosso adversário, ele está o tempo todo tentando nos lembrar das dívidas. O nosso adversário está o tempo todo tentando te lembrar dos débitos que você tem com Deus. Você vai orar, o adversário vem. Você fez isso, aquilo, aquele outro. Você vai impor as mãos para orar por alguém, o inimigo aparece. Você não merece, você não é digno. Você está em comunhão com a sua família, você está em comunhão com sua esposa, você está em comunhão com seus filhos, de repente, o famoso acusador aparece e diz, lembra quem tu era? Olha o quanto de coisa que tu já fez pela tua família, contra a tua família. Você está vivendo uma vida de prosperidade, e lá vem o acusador, você não merece isso. Você não merece essa prosperidade que você tem. Você não merece as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Olha a dívida que você tem. O inimigo é o pior cobrador que existe. Ele é pior, pasmem, pior que o 011 que liga no sábado de manhã. Só quem já teve essa experiência sabe do que eu estou falando. Não, hoje eu vou dormir até meio-dia. 8 horas da manhã, 0303 te ligando. Né? O inimigo é pior do que isso. Ele lembra todos os dias da dívida que você carrega, segundo as afirmações dele. E se você não vigiar, se você não cuidar,
se você não guardar o seu coração, isso vai entrando na sua mente, isso vai entrando na sua vida, isso vai entrando no seu coração, a ponto de que você diz: é verdade, eu não mereço mesmo. Então, se eu não mereço, eu não vou fazer, eu vou ficar aqui quietinho. Se eu não mereço, eu não mereço uma família feliz mesmo, eu vou jogar tudo para o alto. Porque o inimigo vai alimentando isso, até que você assume essa responsabilidade. Mas quando nós declaramos que o sangue de Jesus tem poder, nós estamos gritando para o inferno: a dívida que eu tinha já foi paga. Jesus pagou todas as minhas pendengas. Não, meu irmão, não. Deus não deu o seu Filho na cruz do Calvário para aniquilar o pecado. Não, vou fazer vista grossa agora para o pecado dos homens. Não, o pecado continua lá. Isso feriria a justiça de Deus. Deus é justo, o pecado continua lá. Mas na cruz, Ele aniquilou, Ele pagou, Ele supriu a dívida. Não é que você não é pecador, Satanás, de fato eu sou pecador, mas o preço já foi pago na cruz do Calvário pelos meus pecados. Olha o que Paulo diz à igreja de Colossenses, capítulo de número 2: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Ele vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Versículo 14: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Paulo está dizendo à igreja de Colossenses: o cheque, a nota promissória, a cédula, as acusações, eu peguei tudo isso e cravei na cruz para a vergonha do inferno. Eu paguei essa dívida. Romanos 8, capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só para te lembrar, conta a história que uma certa noite o nosso grande reformador Martinho Lutero, ele teve um sonho magnífico, e segundo a história, ele estava diante do trono de Deus naquele dia. E diante do trono de Deus, tudo muito lindo, anjos, Deus, de repente, o acusador. E o acusador chega com aquela notinha de mercado, sabe quando você vai fazer a compra do mês? E sai aquela nota assim que vai até o chão? Não sabe mais, faz tempo já. Ele vem com uma lista daquela, um rolo, desenrola até o chão. E ele começa: Martinho Lutero, você fez isso, e aquilo, e aquele outro. Você pecou aqui, ali. Martinho Lutero começa a palpitar mais forte seu coração, uma ansiedade, todas aquelas acusações, todas aquelas culpas, e o negócio vai ficando tenso. De repente, quando ele termina a lista, Martinho Lutero olha para ele e diz: ó, acusador, faltou coisa nessa lista aí, porque com certeza eu pequei muito mais. Mas escreve no final dessa lista: o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado. Está pequena demais essa lista, mas não importa o tamanho da lista. O que importa é que teve um dia que o sangue de Cristo atravessou a minha história. O que importa é que teve um dia que a graça de Cristo cruzou o meu caminho, e a partir desse dia eu não devo mais nada, porque Ele pagou tudo aquilo que eu devia. Você não merece
Você não merece esse casamento, você não merece essa família, você não merece prosperar, você não merece o ministério, você não merece liderar, você não merece impor as mãos, você não merece pregar, você não merece nada disso. Isso é o que o inimigo está colocando na sua cabeça todos os dias. E amém, de fato eu não mereço. Se eu olhar para mim, não merecerei nada, mas quando eu olho para o sangue de Cristo que verteu na cruz, eu posso viver com o coração alegre, regozijante, porque eu sei que a graça dele, o sangue dele me é suficiente. Há poder no sangue de Jesus. Tem alguém que acredita no poder desse sangue? Grave no seu coração aquela velha máxima: toda vez que o diabo tentar lembrar o teu passado, lembre a ele o futuro. Porque quando ele olha para o passado teu, ele vê um passado complicado talvez. Passado um adúltero, no passado um fornicador, no passado um mentiroso, no passado isso ou aquilo. E quando você olha para o passado dele, no passado ele morava no céu, regia o coral, era top demais. Mas quando você olha para o seu futuro tem um trono, glória, ruas de ouro, mansões celestiais. Mas o futuro dele é no inferno eternamente. Toda vez que o diabo te lembrar o teu passado, diga para ele: olha para o teu futuro, porque o meu vai ser na glória com o meu Senhor. Tudo o que o diabo quer com você é que você viva uma vida como quem deve alguma coisa para Deus. Tudo que o diabo quer é que você viva num padrão de quem sempre está devendo alguma coisa para Deus. Até porque quem deve é escravo do seu credor. Quem deve sempre está fugindo do seu credor. Quem deve não atende ligação, se vê na rua, atravessa para o outro lado, não fala, não conversa, na igreja, não cumprimenta. Quem deve sempre está fugindo do seu credor. Quem deve, tudo que faz pensando em pagar a dívida. Eu vou fazer essa boa ação, porque essa boa ação vai pagar a minha dívida. Eu vou ajudar aqui, porque se eu ajudar aqui, isso vai pagar a minha dívida. Tudo que o inimigo quer é que você viva num estado de quem sempre está devendo alguma coisa para Deus. Porque se você tiver no seu coração a certeza de que você tem uma dívida com Deus pendente, ainda você será escravo de Deus e não servo. Se você tiver no seu coração que essas dívidas ainda não foram pagas, você sempre estará fugindo do teu quarto de oração, porque o inimigo quer dizer para você: você pecou, não merece orar, não vai para a igreja hoje, não vai para o culto de ensino hoje, você é pecador demais para ir para o culto de ensino. O diabo quer que você viva como quem deve, porque tudo que você fazer na igreja, no serviço, nas pessoas, tudo você vai dizer: vou fazer isso, porque vai aplacar a ira de Deus contra a minha vida, vai diminuir os encargos do meu pecado. É esse o padrão de vida que o diabo quer que você viva. Mas não, nós não vamos viver dessa forma. Nós não vamos viver algemados aos pecados da humanidade. Nós não vamos viver presos a essa dívida, porque há poder no sangue de Jesus. E se há poder no sangue, eu não estou na igreja porque sou escravo da minha dívida. Eu estou na igreja porque não tem para onde eu ir, porque tanto eu fui perdoado, tanto eu darei ao Senhor pelos benefícios dele sobre a minha vida. Eu não vou fugir de Deus. Se eu sei que a dívida foi paga, posso errar aqui, mas eu não vou parar de orar porque eu errei. É aí que eu vou orar, para que o sangue dele continue vertendo sobre a minha vida. Eu não vou parar de cultuar porque eu errei. É aí que eu vou cultuar, porque o sangue dele é mais poderoso sobre a minha vida. A graça dele é abundante sobre a minha vida. Eu não vou fazer nada para pagar aquilo que já foi pago, porque eu vou fazer em gratidão
gratidão a Deus, porque eu sei que o sangue vertido na cruz é suficiente para pagar toda a dívida. Tem alguém que acredita nessa palavra? Pode celebrar ao nome de Jesus. Se você tem alguém pertinho de você, diga para essa pessoa: há poder no sangue de Jesus. Não manifesta ainda, só depois. Qual é a consciência que eu preciso ter em relação ao poder desse sangue? A consciência que eu preciso ter é que todas as dívidas foram pagas suficientemente por esse sangue. Mas a segunda consciência que eu preciso carregar comigo é que quando Adão caiu, abriu-se uma janela no mundo espiritual para que o diabo pudesse atuar. Quando o primeiro Adão caiu, abriu-se uma legalidade. Abriu-se um espaço para que o inimigo atuasse na vida e na história de toda a humanidade. A queda do primeiro Adão abriu janelas para a atuação das potestades malignas. Toda vez que nós pecamos, toda vez que nós não estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus, nós estamos abrindo janelas no mundo espiritual para que o inimigo se manifeste na nossa vida, na nossa casa, na nossa espiritualidade. No Antigo Testamento, uma vez por ano, as pessoas sacrificavam. Em Cristo, de uma vez por todas, o sacrifício foi suficiente. Mas eu preciso decidir me apropriar do sangue de Jesus para fechar todas as portas de legalidade do inferno sobre a minha vida, sobre a minha espiritualidade, sobre a minha casa. Em Êxodo nós ouvimos a história magnífica em relação a esse sangue. É uma das mais belas prefigurações de Cristo. Quando Deus olha para aquelas famílias e diz: olha, eu vou passar. E quando eu passar, o primogênito de tudo, de todos os bens, de tudo, vai ser destruído, aniquilado. O primogênito da família, dos animais, vai ser aniquilado. Mas na casa que o cordeiro for morto, prefigurando o cordeiro de Deus do Novo Testamento, e o sangue do cordeiro for passado na porta da casa, eu passarei, e a praga destruidora não entrará nesta casa. A morte não tem acesso aonde o sangue do Cordeiro está dominando, aonde o sangue do Cordeiro está controlando. Então, se o sangue do Cordeiro está nas portas, a morte, a praga destruidora, não pode entrar. Logo, não há legalidade, não há espaço, não há nenhuma chance de o inimigo se manifestar aonde o sangue de Cristo é manifestado, apropriado em poder. Meu irmão, a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, toda vez que eu dou legalidade para o inimigo, toda vez que eu não estou debaixo dessa cobertura espiritual, toda vez que eu não me aproprio do sangue de Jesus, toda vez que o pecado está sendo feito, realizado de forma deliberada, a morte terá espaço para entrar. Meus queridos, nós precisamos cuidar com as pequenas sessões. Nós precisamos cuidar com as pequenas legalidades. Nós precisamos cuidar com as pequenas aberturas, com os pequenos pecados não confessados, com os pequenos pecados que não foram apresentados a Jesus e manifesta o sangue da sua misericórdia.
Tudo que o inimigo precisa é de uma brecha para ter legalidade e implantar o espírito da morte na sua vida, quando não muito na sua família. Certa vez, um camarada achou um anúncio na internet, Marketplace, OLX, fazer propaganda para eles. E no anúncio tinha uma casa muito barata, mas era mais barato que o normal. Ele foi lá para ver. Aí ele disse: isso aqui está estranho. Beleza, não tem condições, não vai aprovar financiamento. Ele falou que aceita pagar diretamente com ele. Tá tudo certo, vamos lá, vamos ver o que dá. E ele foi, e quando ele chega na casa, a casa é legal, é num lugar legal, é num bairro legal, é uma vizinhança legal, tudo legal. Tem por que não cobrar? Está na metade do preço? É para ontem, deve estar enforcado. Não é assim? Está barato, deve estar enforcado. Vamos ver se a gente acha alguém enforcado para te comprar, fazer um negócio. Então vamos fazer esse negócio, gostei, vai no cartório, fechou, tudo certinho, assinado, escriturado, bonito demais. O homem olha e diz assim: só tem um detalhe, eu faço esse preço para vocês, se vocês deixarem um prego em cima da porta, sendo meu. Toda a casa é de vocês, o banheiro, os quartos, a sala, a cozinha, tudo é de vocês, mas esse prego aqui será sempre meu. A família disse: por esse preço, você pode se pegar até 1 metro quadrado, não tem problema não, está tudo certo. Vai embora, passa-se o tempo, de repente, daqui a algum tempo, aquele homem chega de volta naquela casa, o antigo proprietário chega de volta naquela casa, e ele chega com um animal morto dentro de uma sacola, e com esse animal morto dentro dessa sacola, ele vai exatamente aonde estava o prego, e coloca pendurada a sacola com o animal morto ali. A família ficou desesperada. Uma angústia, meu Deus, esse cheiro terrível, a mulher já não aguentava mais, quando passava pela porta, as roupas fediam, a casa fedia, tudo cheirava morte naquele lugar. Ligaram para ele e disse: tira esse animal daqui hoje. Ele disse: não vou tirar, porque o prego é meu, e eu coloco o que eu quiser nesse prego. Meu irmão, o inimigo não precisa de muita coisa para fazer um estrago na sua vida. O inimigo não precisa da casa toda. O inimigo não precisa da tua vida toda. O inimigo não precisa de você ceder tudo. Basta pequenas cessões. Com Eva bastou uma conversa, e ele implantou a morte, não só nela, mas na sua descendência. Pequenas sessões que você pode estar dando, pode estar alimentando espaço para o inimigo atuar na vida dos seus filhos, na sua esposa, na sua casa. E tudo que ele quer é colocar a morte lá dentro. Tudo que o inimigo quer é matar a sua alma. Tudo que o inimigo quer é azedar o teu coração. Tudo que o inimigo quer é matar o coração da tua esposa, do teu esposo. Tudo que o inimigo quer é roubar o coração dos teus filhos, a fim de que você não consegue mais tocá-los, você não consegue mais se manifestar neles. Tudo que o inimigo quer é matar a sua espiritualidade. Não sente mais Deus, não tem mais vida de Deus, não consegue mais dobrar o joelho e ficar com Deus. Tudo que o inimigo quer é implantar a morte na sua vida. Para isso, basta uma legalidade. Mas, se o salário do pecado é a morte, você conhece o dom gratuito de Deus, que verteu na cruz do Calvário. Qual que é, meu irmão? Qual que é o dom gratuito de Deus? A vida. Amém. Isso aí, acertaram, vocês são fera. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida.
Quando você decide se apropriar do sangue de Jesus, quando você decide dizer, há poder no sangue de Jesus, quando você decide viver uma vida debaixo do sangue de Jesus, quando você decide viver uma vida entregando tudo nas mãos de Jesus, dizendo, Senhor, coloca o teu sangue, que perdoa pecado, que transforma coração, que regenera a minha alma, há poder neste sangue. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida aqui nessa noite: o diabo não vai ter legalidade na sua casa, a morte não vai ter legalidade na sua casa, o desânimo não vai ter legalidade na sua casa, nenhuma podridão do inferno vai permanecer, porque há poder no sangue de Jesus. Quem acredita nessa palavra pode celebrar o nome de Jesus. Nos ambientes mais caóticos que você pode enfrentar, você vai estar bem crente, sorridente, cantando corinho, porque o diabo não consegue colocar morte no seu coração. Não, o diabo não vai conseguir azedar o teu coração. Não vai conseguir. Você vai continuar crente. Você vai continuar firme. Você vai continuar orando. Você vai continuar cantando. Você vai continuar celebrando. Você vai continuar no culto de ensino, mesmo aos cenários mais adversos que a vida possa lhe proporcionar, porque a vida de Deus reinará dentro do seu coração. Você acredita nisso? Não vamos celebrar a morte. Mas a terceira consciência que nós precisamos carregar em relação ao sangue de Cristo é que o pecado sempre foi a pior algema que alguém poderia ter. O pecado é terrível, meu irmão. O pecado algemou a história da humanidade. Desde o Éden, as pessoas foram algemadas pelo pecado. As pessoas foram acorrentadas pela prática do pecado, sem conseguirem sair dos seus pecados, sem conseguir ter entendimento dos seus pecados. E até hoje há pessoas extremamente algemadas pelo pecado. E deixa eu lhe contar uma coisa: não há nada que possa ser feito. Eu não posso me limpar do meu próprio pecado. Nós não conseguimos e não temos qualificação para nos desvencilhar dos nossos próprios pecados. O pecado é uma corrente que amarra e não tem como sair. E aí você vê pessoas que tinham tudo para ser feliz, algemadas na bebedice, nas drogas, na prostituição. Tinha tudo para ter um casamento abençoado, mas por causa do pecado, prostituição, não consegue. Tinha tudo para ser próspero financeiramente, mas por causa do pecado, da lascívia, por causa da ganância, não consegue. O pecado algema as pessoas, e eu não tenho capacidade por mim mesmo de sair deste lugar. Mas o sangue de Jesus, Ele tem poder, e Ele consegue me livrar da minha própria natureza, e me desvencilhar das correntes do pecado. Romanos 6,14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Um certo dia, um homem devasso, um homem adúltero, um homem mentiroso, um homem terrível, em seus muitos pecados e devassidões, procurou o pastor, grande avivalista, Charles Finney, e chegou para ele e disse assim: olha, eu não acho que eu tenho esperança mais para a minha vida.
Eu não consigo ver-me longe desta escravidão de pecados que está diante de mim. Será que há uma esperança para mim? E o grande pastor disse: o sangue de Jesus é suficientemente poderoso para te purificar de todo pecado. Mas eu sou um adúltero. O sangue de Jesus é suficientemente poderoso para te purificar deste pecado. Mas eu sou um pecador terrível, eu sou um mentiroso. O sangue de Jesus é suficientemente poderoso para te livrar desse teu pecado. Não há pecado mais forte do que o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Você conhece tanta gente. Eu conheço pessoas que eu diria, não vai, não tem. Humanamente você diz, nunca vai sair disso. Pessoas que, desde jovem, desde garoto, sempre viveram um estilo de vida, uma conduta de vida. Pessoas que você olha, humanamente falando, é claro, vamos desviar um minutinho aqui. Humanamente falando, a gente diz, não vai, não tem como. Mas daqui a pouco você vê a graça de Cristo encontrando. Conhece alguém assim? Daqui a pouco, você conhece você mesmo assim também? Daqui a pouco você vê o sangue de Cristo se apoderando. E aquele que você dizia, esse aí nunca vai deixar de ser um pecador. O sangue de Cristo é poderoso para livrar das algemas do pecado. Esse aí nunca vai colocar o pé dentro da igreja. Daqui a pouco você vê o sangue de Cristo convertendo o coração. Daqui a pouco você vê ele chorando no culto. Quem diria? É o poderoso sangue de Jesus que faz esse tipo de coisa. Olha para você. Eu nunca vou colocar um pé dentro da minha igreja. Você não dizia isso? Eu jamais vou para essa igreja, esses doidos, não, esses fanáticos aí, nunca! Eu tenho Jesus no coração e isso basta. Aí o sangue de Jesus te encontrou. O sangue de Jesus te purificou. E olha você na terça da palavra, porque o sangue de Jesus é poderoso. Não há pecado que o sangue de Cristo não possa abrir as portas, as cadeias, quebrar os grilhões. O problema é quando o sangue de Cristo quebra os grilhões, quebra as algemas, quebra as portas do inferno, aliás, as correntes do inferno sobre a sua vida. Mas o inimigo, ele é especialista em transformar prisões em hotéis. Ele coloca uma caminha, ele coloca um travesseiro, ele coloca um ventilador, ele coloca um ar-condicionado, está muito quente, coloca um ar-condicionado, uma comidinha, uma uvinha de manhã, está tudo certo. E você diz, eu vou vivendo assim, um dia eu melhoro, um dia eu me converto de verdade, um dia as coisas vão acontecer, mas vai chegar o dia que a mesma porta que o sangue abriu, o mesmo irá fechar, e os hotéis se converterão em prisões eternas. Por isso o Espírito de Deus diz ao seu coração aqui nessa noite, saia hoje, porque o meu sangue já quebrou todas as correntes. Ei, esse pecado não tem domínio sobre você. Esse pecado não tem domínio sobre a sua mente. Esse pecado não tem domínio sobre o seu coração. O sangue de Cristo é mais poderoso. Se aproprie disso e diga para o inferno, do que tu está tentando para mim, eu vou viver de acordo com o sangue de Cristo sobre a minha vida. A Bíblia diz que ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Mateus, eu fui um adúltero, o sangue de Jesus te purifica. Mateus, eu enganei muita gente, o sangue de Jesus te purifica. Mateus, mas eu pequei demais, o sangue de Jesus te purifica. Não há nada que o sangue de Jesus não possa purificar. E Ele está vertendo sobre nós aqui nessa noite. Quantos acreditam nessa palavra? Celebra o nome do Senhor Jesus. De pé comigo, por gentileza.
Meu querido, minha querida, vocês recebem essa palavra, amém? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você tem o sangue de Jesus na sua vida, você está protegido. Se você tem o sangue de Jesus na sua vida, você está guardado. Você está, dorme tranquilo essa noite. O juízo de Deus não virá sobre você, porque o sangue de Cristo está sobre a sua vida. O diabo não tocará em você, porque o sangue de Cristo está sobre a sua vida. Mas e as pessoas? Quem são as pessoas perto do nosso Deus? O sangue de Cristo está sobre a sua vida. Eu, como disse, um garoto, 18 anos ainda, eu acho. Não tenho filhos, embora somos casados, não tenho filhos. Mas se eu tivesse um filho, eu diria que ele é sangue do meu sangue. Você já ouviu essa expressão? Sangue do meu sangue. E se viesse um animal terrível, quisesse mexer com meu filho, machucar meu filho, morder meu filho, eu certamente não pensaria duas vezes em sacrificar o sangue do animal, mas jamais deixaria que o meu sangue que está no meu filho fosse sacrificado. Quando o pai olha para você, ele vê o sangue do filho correndo nas suas veias. Ele olha para você e diz: esse aí é sangue do meu sangue. Esse aí eu me identifico. Ele é marcado com o meu sangue. Nenhuma potestade, nenhum animal feroz pode tocar em quem está guardado no sangue de Jesus. Sabe de uma coisa? Tem uma música, um hino, não tão conhecido assim, mas que ele diz assim: que nós temos cara, rosto, aparência de ovelha, mas aqui dentro da veia corre sangue de leão. E eu me aproprio dessa figura para dizer para você que a gente até é ovelha, mas é o sangue de Cristo que corre em nós. Há o sangue da graça de Deus correndo em nós. Quando o pai olha para você, ele diz: esse aí tem o meu sangue correndo nas veias. Esse aí é marcado pelo meu sangue. Esse aí tem a minha graça sobre a sua vida. E se pecar, você tem um advogado, ele que é o doador da misericórdia, do sangue, que está lá para te defender, para te transformar e para te ensinar o caminho da redenção. Você está marcado com o sangue de Jesus. Quantos acreditam nessa palavra podem liberar uma palavra de gratidão a Jesus pelo sangue? Levante as suas mãos, levante. O texto que nós lemos diz que por causa do sangue, agora nós podemos servir a Deus. Não tem como se apropriar do sangue e não viver uma vida de serviço. Não tem como se apropriar do sangue e ser tomado pelo medo. Não tem como se apropriar do sangue e estar parado. Não tem como se apropriar do sangue e não estar em movimento. Se o sangue de Jesus está sobre a sua vida, o Senhor está te despertando nessa noite para você caminhar de acordo com a sua vontade, para você servir a Deus com toda a sua força, com todo o seu vigor, porque o inimigo estava tentando colocar na sua mente que você não era capaz, que você não era merecedor, que você não era digno. O inimigo estava tentando colocar na sua mente que você é escravo. O inimigo estava tentando colocar o nariz dele na sua vida, nos propósitos de Deus para a sua vida. O inimigo estava tentando te lembrar de seus muitos pecados, da escravidão. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: decida hoje se apropriar do meu sangue, decida hoje se apropriar da minha vida, decida hoje se apropriar daquilo que eu já verti na cruz do Calvário por você. Enche o teu pulmão de ar e diga: eu vou viver tudo o que Deus tem para mim, porque o sangue me basta, a graça me basta, o perdão de Cristo me é suficiente. Quantos são gratos por esse sangue? Enche essa casa de gratidão a Jesus. Diga uma palavra de celebração a Jesus nessa noite.